Muito bem, gravação começou. Mais um encontro, né, do grupo de iniciação do GPF FEFISO. Hoje, com o texto Caosgrafia do Amor Docente, de Verônica Domingues Almeida. Então, seguindo a nossa dinâmica de sempre, eu vou fazer uma breve exposição do texto e eu abro para vocês falarem o que vocês quiserem. Conforme eu já tinha comentado com vocês, eu achei que o texto ficou distante, uma linguagem difícil do que nós estamos lendo ultimamente. Na verdade, em termos teóricos, a proximidade é grande, porque vai falar muito da geofilosofia deleuze-guattariana, que é uma coisa que os mais novos, claro, estão entrando em contato só agora, mas que para quem está mais tempo no grupo sabe que é uma coisa que nós estamos estudando há muito tempo. O problema é que eu escolhi o texto sem ter lido antes, como eu faço muitas vezes aqui, né, para a gente aprender juntos. Como eu falei, é um grupo de estudos, né? Não é uma aula onde eu me preparo coisas para vocês, nós todos juntos lemos o texto e vê o que sai. E eu achei que fosse um texto que falasse sobre conceito, né? Então, acho que a caosgrafia, o amor docente, me soaram como conceitos interessantes para discutir a docência na educação física. Entretanto, lendo o artigo com calma, eu percebi que se trata de um artigo que fala muito de metodologia da pesquisa. Né? Então, esse foi talvez o problema aqui. Né? Talvez se eu tivesse lido antes, eu não escolheria o texto, deixaria para um outro momento, porque não tem ninguém nesse momento se debruçando sobre metodologia da pesquisa aqui no grupo. Né? Então, talvez em outros momentos esse texto teria sido mais interessante. Mas como a gente se propôs a ler, então eu vou fazer aqui rapidamente uma exposição e vocês podem falar o que ficou. Né? Então, o primeiro ponto eu acho que tem que ser necessário comentar é que é um texto que se embasa na filosofia da diferença, ou também no conhecido como pós-estruturalismo. Portanto, ele vai pensar a pesquisa não como uma descoberta da verdade científica, como na concepção moderna, de que a ciência desvela os segredos da natureza. Não se trata disso. Mas se trata da invenção, né, invenção de modos de pesquisa que são imanentes ao problema típico do pesquisador, onde ele vai criando as ferramentas de pesquisa conforme as necessidades, os seus interesses, os seus problemas forem ganhando corpo. Isso é bem diferente de uma pesquisa moderna, com instrumentos validados, com metodologias rígidas, né, que seguem protocolos fixos de como se atingir uma determinada verdade das coisas. Então, aqui não se trata de estabelecimento de verdades, se trata de produção de movimento do pensamento, ou seja, de criarmos conceitos que favorecem o estabelecimento de uma complexidade maior acerca de um determinado assunto. E qual era o assunto que a pesquisadora aqui se debruçou? Eu não conheço essa professora Verônica, tá? Não sei se fala aqui de onde ela é, acho que não, eu não vi. Talvez estivesse na versão integral da revista, mas como eu estou só com o PDF, não tem aqui de onde ela é. Eu não conheço ela, tá? A revista da UERJ, mas não sei de onde que é essa professora. Mas ela se interessa muito pelo conceito de amor docente. E eu quis trazer esse texto para falar de amor, porque o amor é uma coisa que meio está fora de moda, né? Assim, parece que o amor, falar de amor é falar de coisas meio brega, falar de um certo romantismo deslocado, como se fosse errado você falar de amor no ato de ensinar. Eu acredito que não, né? A gente pode pensar o amor a partir de muitas perspectivas. Inclusive, eu acreditei, olhando a questão do referencial, que ela ia trazer o amor como potência de vida, por exemplo, né? Então, o amor docente seria as singularidades que se potencializam no ato de dar aulas. Ou seja, aquela coisa, aquele tesão que alguns indivíduos têm em estar envolvidos no processo educativo, seja na escola, na universidade, no jiu-jitsu, no balé, no boxe, aonde for.
pessoas que têm essa vontade de dar aula, que se sentem bem com os alunos e com as alunas. Então eu achei que fosse caminhar por aí. Mas, como eu falei, né, a surpresa foi que se tratou muito mais de um percurso de como ela foi encontrando as ferramentas para a pesquisa dela. E daí não ficou muita coisa para essa discussão, né? Porque ela foi cartografando a partir de um movimento caótico, daí caosgrafia, né? Grafia é escrita, cartografia é um princípio do rizoma da filosofia deleuze-guattariana. Então, cartografar é criar mapas, né? Então, o que é criar um mapa? Você se lança num território desconhecido e você vai criando ali esboços daquilo que você vivenciou, daquilo que você observou. Não como uma verdade única, né? Não como a representação ideal do concreto, mas como uma experiência, uma vivência, uma perspectiva, uma experimentação. Então é um pouco disso, né? Como ela foi criando o método de pesquisa dela ao longo desse envolvimento com as redes. Mas também é caos, porque esse processo é caótico, né? Esse processo não é a partir de princípios bem estabelecidos, a partir de, né, processos bem delimitados, a partir de referências bem sedimentadas. Não, é um processo, no caso dela, e isso já está dado, né, nos princípios cartográficos, ele tem uma certa imersão no caos, ele é pouco afeito às verdades a priori. Né? Bom, e aí interessa menos para a gente esses caminhos metodológicos abertos ao fluxo, né? Interessa mais para a gente o que ela trouxe com relação ao amor docente, a esse conceito, né? Ou seja, o que fica dessa pesquisa. Eu tenho algumas anotações do que ficou para mim, mas antes de eu falar, eu gostaria de abrir para vocês, né? O que ficou para vocês? O que vocês, após a leitura, conseguiram trazer para a realidade de vocês? Então, abro a fala para vocês, vamos lá. Bom, posso... Ah, não. Pode falar, pode falar. Quem abriu aí? Não, pode falar primeiro. Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho um pouquinho de tempo aqui, e aí 20 minutos depois, né? Mas a questão do caos, eu acho que eu pensei até que o Rubão tinha escolhido por isso. Essa questão do caos, ela tinha aparecido em outros artigos que a gente estava lendo, né? Então, no artigo anterior, que falava sobre a poética na educação, a palavra caos apareceu. E, se eu não me engano, foi o Alexandre que falou assim, poxa, eu me perdi um pouco, né? O que é esse caos? O que é essa noção de caótico, né? E já no início ela apresenta que o caos, ele é caótico justamente porque ele não depende da nossa organização ou dos nossos valores humanos de organização. Se formos pensar, por exemplo, na escola, as pessoas aprendiam muito antes de existir escola, né? As coisas acontecem muito antes das nossas invenções teóricas ou das nossas invenções estruturais. Muitas coisas aconteciam, o mundo se dava, a natureza existia, as coisas aconteciam muito antes dos nossos valores humanos, dos nossos valores racionais existirem. Ou até mesmo muitos antes do corpo existir, as coisas aconteciam. Ou muito mesmo antes da mente existir, a mente tal qual nós entendemos agora, essa mente como organizadora, essa mente que pensa sobre si própria, que se organiza, o próprio corpo existia. Existia lá uma bactéria, existia um ser semelhante à bactéria, que existia depois um outro ser que foi se dividindo. Então, o corpo existia ali, ele estava imerso nessa natureza que ocorria por acontecimentos, sem uma explicação, sem existir uma explicação para ela. Né? Aí que está passando o caminhão. E o que fica... O que fica desse texto é interessante que ele vai abordar a natureza do corpo, essa posição do corpo
em relação a esse caos, que parece ser anterior às nossas organizações racionais, às nossas predisposições racionais, né? E muito pelo contrário, esse texto não vai subjugar a racionalidade. Ele vai falar, esse conhecimento da qual nós organizamos o mundo, da qual nós nos servimos dele para construir nosso aparato prático, sei lá, técnicas sobre as coisas, ou ainda as palavras certas para as coisas, né? Na educação física, nós temos a palavra certa para o osso, nós temos a palavra certa para o movimento, nós temos a palavra certa para o fundamento, nós temos a palavra certa para os equipamentos utilizados. Eles não vão negar isso. Mas, todavia, ela vai entender assim, ó, que o corpo existe antes de tudo isso. Né? Vai colocar no contexto da racionalidade, das aplicações racionais organizadoras, o conhecimento que é de fundamento do corpo. E o corpo, que é esse, que não é um frasco onde está a mente, o corpo é por onde nós sentimos o caos. Nós tomamos contato com o caos. Por muito tempo, esforçou-se para separar o corpo dessa mente. Né? Por muito tempo, se esforçou-se para designar aquilo que era a mente e o corpo e aquilo que era corpo. Acho que nem é um modo de valorizar muito a mente, né? Mas um modo de separar mesmo. Ó, o corpo é isso, tal coisa são próprias do corpo e outra coisa é própria da mente. E ela cria um conceito, eu gosto de textos que criam conceito, já finalizando minha fala. Ela cria um conceito de rácio emocional, se eu não me engano, em um momento do texto. E isso que ficou para mim. Porque ela vai entender, então, compreende, então, que o corpo é rácio emocional. Ele serve-se dos dois. Que o conhecimento produzido por nós é rácio emocional. Que a nossa docência, e docência, portanto, entendemos com ato de ensinar, um ato de produzir encontros, sei lá, como vocês quiserem colocar ou entender, ele não está não está descolado do caos. Seria os nossos conhecimentos, por mais certos que eles sejam, por mais certos que entendemos que eles sejam, eles não podem ser seguros 100%, ou ainda não, eles não podem ser estáveis, eles vão ser abalados. E então, portanto, por onde nós sentimos esses abalos, ou por onde nós compreendemos esse abalo? Pelo nosso corpo que está em contato com esse caos. O corpo está em contato com o caos. O conhecimento prático, não. Conhecimento prático, não. Conhecimento racional, não. O cara que construiu os fundamentos do futebol não sabia que hoje teríamos uma pandemia, ou teríamos um VAR, ou teríamos uma situação X e Y, que no meio do jogo teria que mudar a forma como se aplica um determinado fundamento. Uma cabeçada pode ser dada de N maneiras, e dependendo do calor do jogo, você opta não por uma cabeçada, mas por uma barrigada, por uma peitada, sei lá. Compreende? Eu quero dizer aqui que o corpo, portanto, ele está em contato com o caos, e esse contato com o caos, ele desloca os saberes mais profundos que nós temos, mais certos da nossa racionalidade e também da nossa docência. E é isso. Muito bom, Paulo. Obrigado, concordo. Acho que foram boas relações. E aí, gente, assim, a gente tem uma dinâmica, né, eu incentivo todos a falarem, tá? Mas ninguém é obrigado. É um exercício. E vocês não precisam se sentir intimidados de ter a mesma compreensão. Eu acho que é um exercício do pensamento. Então, o Paulo nos leva para alguns locais com o que ele produziu, né? Com o que o texto produziu nele. Mas cada pessoa, o texto tem outros efeitos. Então, assim, ninguém pode se sentir intimidado, não estamos em busca de uma verdade, e sim em estar aberto para os fluxos, né, desses encontros com os próprios textos, tá? Normalmente a gente começa de quem é iniciante e vai evoluindo justamente para não provocar essa inibição.
O Paulo pediu para falar hoje antes, porque ele tem compromisso, ele vai sair daqui a pouco. Mas também não é uma regra, tá? Não precisa começar sempre por quem está no primeiro período, também não é uma regra. É uma coisa que a gente costuma fazer para não deixar ninguém tímido, né? Mas eu vou deixar aberto hoje para quem quiser falar. Acho que a Audrey estava afim, né, Audrey? Você ia falar alguma coisa? Isso, professor. Então, é que, assim, tem uma parte do texto que ela fala que ela escolheu o tema de amor e docência, né? Que é o que tem pegado para ela desde o começo da caminhada profissional dela, né? E, assim, ela tinha, né, um gosto, assim, pela docência, por, né, ser professora, e, na realidade, ali ela se deparar com situações, assim, do cotidiano dela que são difíceis, né? Que são estressantes, né? Então, assim, tipo, nada é fácil, assim, né? Tem outras profissões. Por mais que você goste daquilo, né? Na sua realidade ali não vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Você vai se deparar com situações complicadas, né? E o que ela fala, tipo assim, ela gosta daquilo, né? Ela não vai deixar de gostar daquilo. Só que não pode deixar essa realidade, deixar isso, assim, que você gosta, se tornar negativa para você, né? Assim, é igual, assim, tipo, normalmente a gente vê no Facebook, né, aquelas fotos daquelas pessoas de jaleco branco, né? E normalmente colocam na legenda, assim, enfermagem por amor, né? Mas, assim, a gente sabe que no cotidiano dela, na realidade dela, não vai ser, tipo, tudo legal o tempo inteiro, né? Ali ela vai se deparar com situações complexas, situações difíceis, estressantes, né? O que a gente não pode é deixar tipo, esses pontos assim negativos, vamos dizer assim, por causar estresse, assim, tomar conta disso, né? E você esquecer, tipo, do porquê você tá ali, né? Que você gosta daquilo. Muito bom, Audrey. Você me fez pensar, não sei se esses elementos estão no texto, com todos eles, mas você me fez pensar da possibilidade de pensarmos o amor docente enquanto aumento de potência, né? No sentido spinozano, deleuziano mesmo. E a gente não vai se alegrar com tudo que acontece na escola, nas nossas aulas. Tem dias que são difíceis, não adianta. Tem certas coisas que nos acontecem que são tristes, que diminuem a potência. Mas aí, vamos lembrar de uma outra leitura que nós fizemos antes de boa parte de vocês entrarem no grupo, né, que é o Nietzsche de Deleuze, que vai discutir justamente o movimento de transvaloração. Né? Então, como que eu transvaloro, né, dou um outro sentido, uma outra forma de perspectivar encontros que não são tristes, né? Então, que não são potentes, encontros tristes. Eu acho que é importante não se deixar afetar tanto, né? Fazer essa geometria dos afetos aí, ou seja, tentar intuir aquilo que pode ser bom para melhorar o cotidiano docente. Não que seja fácil, né? Realmente, ainda mais agora, em plena pandemia, com todas as dificuldades de presença, de repente você se manter ali potente para dar mais uma aula online, né? Não estou dizendo que isso é fácil, mas é o desafio que se apresenta no agora. Tudo bem, Audrey, muito obrigado. Quem mais? Quem dá sequência aí? O meu acho que é rapidinho. Eu tentei, lendo o texto, eu tentei linkar com a realidade, assim, na prática mesmo. Porque tudo que ela fala eu achei muito lindo. Mas, assim, tentei colocar na aula real. E só consegui uma coisa, que é a hora que ela fala de roteiro. Que ela criou um roteiro para aquela pesquisa e não deu certo. Foi por um outro caminho. E aí ela criou mais um roteiro, como se tivesse flexível, né? E aí eu associei com o planejamento de aula. Quando a gente planeja uma aula, tem que ser flexível. Não pode seguir à risca, né? A gente cria uma coisa, chega lá, os alunos respondem de uma forma totalmente diferente do que a gente planejou. E aí foi isso que eu anotei, que eu associei mais com o planejamento, né? O plano de aula com o roteiro que ela criou para a pesquisa dela. E essa discussão é importante, Larissa, porque
uma coisa você chama... Isso é importante, esse movimento que você fez, tá? De ficar tentando encontrar relações no texto com o seu próprio mundo cognitivo, né? Com a sua própria forma de ver a vida e com as suas práticas, né? Senão fica um exercício academicista jogado fora, né? Fica essa separação entre teoria e prática. Isso não existe, né? Por mais difícil que ela escreva, conceitos assim bem deleuzianos, de quem está imerso num certo mundo filosófico, ela está falando de coisas que têm a ver com a realidade dela. Então, a gente tem que tentar trazer, né, com o nosso plano de imanência, com a nossa forma de ver as coisas. Esse exercício é muito importante. Acho que todo mundo tem que ler os textos desta forma, tentando ver ali o que toca o seu coração e o que não interessa. E esse ponto que te tocou, ele é legal porque pode-se dar a impressão que quando a gente entende essa abertura e imprevisibilidade dos fluxos como algo aberto, pode dar espaço para uma compreensão que o professor não tem que planejar nada, né? Ao contrário, acho que o planejamento ele não pode ser fixo, ele não pode tentar fechar os fluxos dentro do cronograma pré-estabelecido, porque daí os efeitos podem ser muito ruins, né? Pode ser uma aula bem disciplinar, uma aula bem, sei lá, chata mesmo, né? Até, enfim, os professores podem até adoecer por não conseguir colocar em prática os seus planos, né? Acho que esse é um caminho bem perigoso. Mas, por outro lado, não significa que o professor pode chegar para dar uma aula despreparado, né? Eu acho que é o contrário. Como as coisas são abertas, quanto mais a gente se preparar, melhor, porque mais ferramentas eu vou ter para lidar com as coisas quando elas se apresentam ali na imprevisibilidade. Então, quanto mais leitura, quanto mais conhecimento, quanto mais treino, quanto mais sensibilidade, quanto mais abertura eu tiver, né, mais ferramentas conceituais eu tiver, melhor aula eu vou dar. Então, essa discussão ela é muito importante. Rubens, parece que a docência ela passa por uma insistência. Mas eu acho que o ponto que ela chegou do amor à docência é uma insistência não no mesmo, seria em ser o mesmo professor, mas como foi comentado, uma insistência no diferente, né? Você ter uma aula flexível ou você ter uma aula mais racional, uma aula que você leve ali para emocional, não dividindo talvez, mas acredito que a palavra insistência no diferente também é o que leva-nos muitas vezes a continuar ou ter esse amor pela docência, né? Eu concordo, e é aquela discussão que está em repetição e diferença, né? A diferença aparece na repetição do mesmo, né? Que nunca é o mesmo, né? Ele sempre traz consigo algum elemento da diferença. Então, insistir é um pouco isso mesmo. Você está ali, volta no cotidiano, na labuta diária, vem para dar sua aula, mas com sensibilidade para aquilo que aparece de novo, que sempre tem alguma coisa nova, né? Sempre acontece alguma coisa imprevista, sempre tem um aluno com uma frase que você não imaginou. Então, são coisas que acontecem. Bom, mais alguém? Que mais, gente? Ainda sobre o texto da coreografia. Fala, Gabi. Vou falar. Então, entrando nessa questão que ela coloca da causgrafia, né, escrever com o caos e linkando um pouco com o que vocês estão falando, eu achei bem legal a última parte que ela coloca, que ela criou meio que uma coreografia descompassada, onde ela fala que quem leva o coreógrafo a dançar, o bailarino a criar a sua dança, é a música, e não a técnica em si. Então, você tem a música, que seria o professor programar o que ele vai fazer, mas é como a música vai afetar quem está ouvindo, no caso, como aquilo que o professor trouxe vai afetar o aluno, que vai fazer com que desenvolva a sua aula. Então, não é só você pegar uma música e a música vai resolver o problema, não, tem aquela questão de você sentir o que a música vai produzir é o que realmente vai se dar como aula, é o que realmente vai ser o escrever, que foi o que ela usou no projeto dela, que ela tentou fazer de uma forma, não deu certo, ela foi deixando flexível, foi indo até o momento que ela deixava tudo que ela via passar, tudo que ela sentia, atravessando ela,
para colocar assim, ter uma estrutura. Outra coisa que eu achei interessante, mais relacionada à questão do sentimento em si, é que ela coloca que eu achei que seria uma coisa mais sobre potência, que ela iria colocar e tudo mais, sobre o desejo, pelos autores que ela cita, mas ela, no começo ela procurava muito uma coisa mais romântica, declarações de o que seria o amor para os professores, eu pelo menos senti isso. Aí ela coloca que existem momentos em que existe uma alta muito grande dessas declarações, onde é muito comum ver esses professores e outras pessoas também declarando esse amor dentro dessa docência. Só que é sempre um amor vinculado a coisas pré-existentes, como um dom, como a questão da maternidade, essas coisas mais supostamente rasas, mais ligadas ao amor da docência meio que formatado, que é o que é usado bastante para venda disso, porque é muito fácil você encontrar, quando está chegando o dia dos professores, canecas, coisas personalizadas com sempre as mesmas frases. E é isso que os professores acabam levando, tipo, o amor da docência seria aquilo. Eu acho que os professores, eles acabam perdendo um pouco isso de sentir o que seria para cada um o seu amor na docência. Eu acho que essa particularidade acaba ficando um pouquinho mais de lado, porque é comum todo mundo saber como que se ama dentro dessa docência. Eu acho que foi isso. É muito legal o que você falou, e eu concordo, porque também foi a minha impressão, né? Eu escolhi o texto porque pelas referências que são citadas, pelo título e pelo resumo, e eu acreditei que ela ia também nessa associação potência no sentido deleuziano e spinozano com um amor docente. Mas não é essa trajetória. É um pouco da mudança da própria concepção de amor da pesquisadora. Ela não chega a propor esse amor enquanto potência, ela não trata disso, mas ela trata justamente dos discursos, numa pegada muito mais Foucaultiana, eu diria, dos discursos sobre o amor docente, né? Então, é um próprio questionamento da pesquisadora, da própria concepção que ela tinha do que é amor docente. E esse amor docente já, como você bem disse, formatado, né? Que é o discurso do senso comum. O professor, ele é X, Y, Z, tem uma série de características que são atribuídas aos professores ou professoras, né? E muitas vezes discursos que servem até para mascarar baixos salários, né? Não, o professor tem que ter amor ao que faz, mesmo que ele ganhe pouco. Ou serve para mascarar machismo, né? Não, professor é mulher, então é professora que cuida da educação básica, da educação infantil, por isso que ganha pouco, porque a mulher merece ganhar menos. Então são discursos que muitas vezes romantizam a precarização da educação e a próprio machismo, né, por trás da profissão docente, né? Então, eu achei bem legal o que você falou, é por aí mesmo. E me parece que durante o percurso da pesquisa dela, ela problematizou essas concepções de amor, inclusive se deparando com um grande debate acerca de Paulo Freire, porque nesse processo de pesquisa dela, foi o ápice dos discursos conservadores que buscaram desacreditar Paulo Freire enquanto patrono da educação nacional. Então, isso também espantou a pesquisadora, né? Bom, primeiro tá todos os professores falando que amor docente é esse discursinho formatado. Agora tem um monte de gente chamando o amor docente freiriano de comunista e atribuindo todos os fracassos educacionais da nação nas costas de Paulo Freire. Né? Um discurso bem raso, profundamente recheado de ódio, que circulou aí nos âmbitos neoconservadores, nas bolhas de WhatsApp da vida, né? Então ela se deparou, esse foi o percurso dela, né? Então eu concordo bem com você. Mas o interessante é que ela termina defendendo justamente aquilo que eu achei que ela ia chegar lá, né? Eu achei que ela ia chegar com uma nova proposta do que é amor docente. Mas não, mas ela defende próximo disso, defendendo a necessidade da fundação de novas éticas amorosas. Ou seja,
Ou seja, precisamos nós, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, ler, estudar, pesquisar, produzir, criar conceitos do que é amor docente. Conceitos que fujam dos discursos prontos, que fujam do machismo, da precarização docente, do senso comum, para potencializar novas formas de ser professor, de ser professora e novas formas de educação, consequentemente. Né? Então, vou ler aqui a frase dela. Sugiro ainda que fundemos novas éticas amorosas, que desenvolvam no esteio de uma educação para as relações. Relações com o conhecimento, com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Com isso, evidencio a vitalidade do amor encarnado, mundano e plural, com a intenção de dizer sim à vida, a uma vida. Ou seja, eu acho que ela, sem ficar explicitando isso ao longo do texto, chegou naquilo que nós pensávamos que estaria desde o início, né? Que é o amor docente enquanto afirmação da vida no âmbito da educação. Então, o que é a afirmação da vida? É acreditar naquilo que você está fazendo, né? Sentir tesão de estar envolvido com coisas que têm a ver com a educação. É gostar do que você faz, do que você ensina. É entender a importância das suas aulas na vida daquelas crianças. Enfim, eu acho que chegou mais ou menos no ponto que eu imaginei que o texto todo seria sobre isso, mas no final parece que amarra bem. Obrigado, Gabi. Muito bem, mais alguém? O Helder comentou que ele está como ouvinte hoje. Alguém mais quer fazer algum comentário ainda sobre esse texto? Professor, também, eu acho que ela bate muito na tecla da palavra desterritorialização, né? Que ela fala que ela deixa os métodos universais, ela criar o seu próprio método, né? Que ela denominou como causgrafia. Daí só me fez pensar no que a gente está vivendo em aula com você agora, sobre deixar, né, a metodologia tecnicista para dar aula, para conseguir se inserir na metodologia global, né? O que é difícil, né? Igual para ela que ela citou no texto. Perfeito, Audrey. Assim, o território aqui, de forma simplificada, ele pode remeter tanto a um território de plano de imanência filosófico, né? Ou seja, tirar um pensamento de um campo e trazer para outro, como pode ser território subjetivo. Ou seja, eu penso de uma maneira que às vezes eu sinto que essa maneira está restritiva, está fechada, e eu preciso mover o meu pensamento para outros espaços. E o quanto é difícil esse processo, né? Então, você citou o exemplo da aula de pedagogia do esporte, né? O quanto é difícil deixar de pensar dentro do tecnicismo que é tradicional e passar a pensar outras formas. Eu acho que as meninas aqui que trabalham com danças também sofrem um pouco com isso, elas sempre relatam. O quanto é difícil sair do modelinho que eu fui ensinada a vida toda e passar a trabalhar com outras formas de pensar ou me abrir para outras possibilidades. Não aprender um outro método, né? Porque daí seria você reterritorializar, né? Você novamente se fechar num espaço subjetivo. Mas esse é o pensamento nômade, né? O que é nômade? Nômade é que não para no lugar. Ele não se fecha. Então, para você não se fechar, você está em constante movimento. Só que movimento é gasto energético, né? Não é fácil você estar se movendo o tempo todo. É muito cômodo você se fechar num espaço. Do mesmo jeito que é cômodo você se sentar e ficar a tarde inteira sentada, exige energia você se mexer e sair para correr. Colocar o pensamento para correr é um negócio que demanda ali, né, aquela energia sendo empreendida o tempo todo. O que forçou ela a pensar que sair do senso comum, sair do lugar comum da pesquisa, foi a própria pesquisa, a necessidade da produção de um doutorado, mestrado, não sei, me parece uma pesquisa não sei se ela fala aqui, já me esqueci, mas isso aqui é uma pesquisa. Então, a pesquisa foi forçando ela a sair daquela ideia inicial. O que nos força a sair daquela coisa tradicional no dia a dia são os problemas que se apresentam no dia a dia.
Então você vai lá, você está dando as suas aulas, a coisa vai fluindo. De repente, os problemas acontecem. Começa a perder aluno, o professor começa a ficar de saco cheio das próprias aulas. Então, você começa a ter conflitos com os alunos, com os pais e as mães, com os outros colegas de trabalho. Enfim, eu estou citando exemplos que vêm na minha cabeça aqui. Como o problema é imanente, né? Cada contexto vai ter o seu problema. Não dá. Os exemplos aqui não podem ser reificados, né? Entender o exemplo como uma verdade. Mas sempre nos nossos trabalhos, nas nossas aulas, irão aparecer problemas. Irão aparecer dificuldades, irão aparecer desafios que se apresentam. Nesse momento, eu sou obrigado a pensar, eu sou obrigado a refletir, eu sou obrigado a criar soluções, né, para os problemas que se apresentam. E, de uma maneira simplificada, até simplória, o que é para o pensamento as soluções? São os conceitos, né? Eu vou criar conceitos, que são as ferramentas que vão colocar o meu pensamento para se mexer, para que daí eu coloque em prática nas minhas aulas. Novas técnicas, novos modos de organizar a aula, criar uma aula especial, enfim. Aí, cada resposta vai depender do problema, né? Muito bem, Alden, muito obrigado. Mais alguém, gente? Que mais? Temos mais alguma coisa ainda sobre esse texto? Estamos todos satisfeitos? Ok, eu tenho... Pode falar. Perdão, eu lembrei de uma dúvida que eu anotei que eu tava lendo. Manda, Nicolau. O que é corpo vibrátil? Corpo vibrátil. Bom, isso aqui é um conceito que ela criou, tá? Claro, que ela criou a partir de outros autores. Então, a ideia de vibração é uma ideia que remete para mim muito a Sueli Ronick. Ela usa muito a ideia de corpo vibrátil, né? Não sei nem se ela cita a Sueli Ronick aqui, deixa eu ver se ela cita. Ela cita, tá aqui. Ronick, Pensamento, Corpo e Devir. Né? Então, é um artigo da Ronick. O corpo vibrátil é o corpo, de maneira bem assim, tentando ser didático, aberto, né? Ele vai vibrar a partir dos fluxos das afecções que ele tem nos encontros. Então, o corpo vibrátil é o corpo potente, né? Então, vou tentar trazer para um exemplo, vai? Se você sentir tédio, se você for para algum espaço físico, uma aula, um encontro com amigos, um filme no cinema, enfim, um encontro amoroso com alguém, se você sentir tédio, se você sentir que aquele momento está chato, que você quer fazer outra coisa, isso é o oposto do corpo vibrátil, tá? É o corpo que não está sendo afetado, ele está no mau encontro. Ele não está sendo potencializado por aquilo que acontece. Então ele não está vibrando, né? Ele está morto, ou semi-morto, ou ele está impotente, infeliz, triste. Corpo vibrátil é o oposto disso tudo. O filme é maravilhoso, a pessoa que você está no encontro é maravilhosa, os seus amigos são maravilhosos, né? Aquela aula que você está fazendo é fantástica, você está experimentando uma aula nova de ginástica, de, sei lá, de lutas, e você está adorando aquilo, e a sua atenção está total naquilo. Você não está pensando no celular, você não está pensando no que você vai fazer depois, você está focado naquilo, aquilo te dominou, aquela sensação de paz, assim, né? Da vida ter propósito, da vida ter sentido, da vida ter importância, né? Esse seria o corpo vibrátil, né? E aí, para nós, professores de educação física, a questão é como dar aulas que promovam esse efeito, né? Não é fácil, porque cada pessoa é uma singularidade, é uma individualidade, né? Que ela é afetada de maneiras distintas. Você não vai conseguir afetar todos da mesma maneira. Mas o objetivo seria esse, né? Como se o professor fosse ali para citar a Castrup, um atrator de movimentos, né, que coloquem o pensamento para funcionar e, consequentemente, como não há separação entre corpo e mente, consequentemente, se o pensamento está a 1000, é porque o corpo está afetado, o corpo está vibrando, né?
produzindo ali uma usina de pensamentos, né? Não sei se eu me fiz claro, Nicolas. Não, deu para entender, sim. Obrigado, professor. Bom, gente, o nosso tempo encerrou. Vou parar a gravação aqui para passar um recado, tá?